Ó, Paulo, mas a gente o padre da paróquia daqui, né? O padre Eduardo participou e a gente estava comentando com ele porque há um descrédito geral com a religião, né? Inclusive assim na Europa isso se aprofunda bem mais, né? Sim. Que já chegou até vezes de templos religiosos lá se transformarem em boates, em Museus. restaurantes, museus, porque assim não há público e nem há pessoas para pastores para Pastorear. pastorear as ovelhas, né? Isso. Então, na sua visão, o que é que você acha que está ocasionando esse movimento? Até aqui mesmo no Brasil, assim, há um discreto também muito grande com a religião, um ataque constante à religião, né? A hipocrisia, que na maioria das vezes, que as pessoas usam como pedra para tirar da religião. Então, na sua visão, o que é que está acontecendo com a humanidade que está perdendo para esse descrédito total com a religião? O problema do discreto religioso na Europa, ele se distancia um pouco do Brasil. Eu vou falar da Europa, que foi sua Sim. primeira pergunta, depois eu entro no problema brasileiro. Na Europa, nós apontamos alguns problemas. O primeiro problema que os estudiosos encaram e definem como possível causa dos abandonos, e há até ideias de que a Europa é um continente pós-cristão, né? Já se cogita isso, é um continente ateu, na verdade. Na verdade, antes e muito antes disso, a Europa foi o berço do cristianismo mundial. A Inglaterra, o Reino Unido, foi o berço do cristianismo mundial. Tá? A Península Ibérica, nem tanto. Mas toda a Europa ela foi esse berço. Grandes pastores, líderes até do próprio catolicismo romano, eles foram muito fortes ali em um período. Porém, E os resquícios, desculpa te interromper, a gente vê principalmente na parte da arquitetura. na né? arquitetura, A estética que isso, você tem das grandes isso. catedrais, A igrejas, estética, a identidade visual católica na Europa, ela é muito forte. Muito forte. Então você vai em Portugal hoje e você vê a identidade visual católica naquele lugar, na Espanha, que são os países que formam ali a Península Ibérica. Em Paris a gente se depara com Isso. a estética gótica, né, que tem Isso. lá nas catedrais. Isso. Inclusive as catedrais protestantes, muito embora afastadas usualmente das imagens, mas elas costumam ter a aparência gótica também Tem. na sua estrutura. Então a gente percebe que por essa estrutura houve um tempo em que isso era muito valorizado, né? O medievalismo católico e também no final da Idade Média a modernidade protestante ela trouxe para a Europa muitos enriquecimentos, né? O protestantismo trouxe para a Europa a partir de Lutero na Alemanha o alfabetismo de praticamente toda a Europa, que era mergulhada no analfabetismo. Lutero tem uma obra para o povo alemão, a língua alemã, que alfabetiza praticamente toda a Europa a partir dessa ideia de que ele dizia que todo ser ele é um indivíduo pensante, precisa pensar por si mesmo e precisa pensar a partir da leitura. Então, isso é muito importante para o crescimento da Europa. Mas Porém, quando fala dessa alfabetização, no que diz respeito a ele pegar as escrituras bíblicas, que até então estava sob a ordenança da Igreja Católica. isso, latim, E aí ele uma língua latinizada, traduzir elas e para o espalhar. povo alemão. Isso. para o Ali foi povo, um ato né? de coragem muito forte. É ali que nasce a... A Igreja Luterana. Uhum. A Igreja Luterana e o movimento luterano em geral, né? É um movimento protestante propriamente dito, né? Isso. A gente estava conversando agora, antes de começar o programa, com o Ricardo sobre essa pequena discrepância que se torna grande, que é o movimento protestante e o movimento evangélico, né? Muito embora o movimento evangélico saia do movimento protestante, o movimento protestante ele tem a sua característica. Os luteranos, os anglicanos, os presbiterianos, os metodistas, os batistas separatistas ingleses, eles são ditos cujos protestantes, porque os congregacionais são igrejas que são consideradas igrejas do primeiro racha, né? Ou seja, igrejas que racharam Os rebeldes, né? diretamente do catolicismo romano. Então as igrejas que racharam do protestantismo, elas já não são tidas como igrejas originalmente protestantes, mas evangélicas, é um movimento um pouco mais recente. Mas essas igrejas protestantes da Europa, elas tiveram uma influência muito grande
principalmente no sistema de educação europeu. O europeu sai da ideia pífia do camponês para aquele indivíduo pensante e individual. A teologia católica medieval, ela dizia que o homem o homem não é esse centro, né? É uma corrente agostiniana chamada de corrente providencialista, ou seja, Deus é quem providencia todas as coisas. E se você nasceu pobre, você tem que continuar pobre. Se você nasceu rico, você continua rico, porque Tema de caixa em isso, né? porque um salva o outro, né? O rico sendo generoso e o pobre sendo pobre para que o rico seja generoso. Então isso era a teologia medieval católica. O protestantismo rompe com essa ideia, colocando o homem no centro, né? Tinha até um movimento ali chamado movimento humanístico. E não é que o homem esteja necessariamente no centro, né? Porque o protestantismo histórico ele é calvinista. Mas um Deus que providencia, mas esse homem não é um homem que não tem o seu papel na centralidade. Ele não é simplesmente um mero espectador. Ele é um cara que atua. Ele atua a partir do conhecimento, a partir da sua percepção, da sua realidade. Então, quando os homens, eles em Lutero, percebem essa realidade, a coisa na Europa passa a andar. Porém, com o passar do tempo, a Europa caminhou demais na sua ideia de liberdade, na sua ideia de individualidade. Então, o discreto religioso europeu se dá pelo fato de que nessas divisões religiosas, surgimento do protestantismo, surgimento do evangelicalismo e coisas tais, as guerras mataram muitas pessoas. Então, um jovem europeu, quando vai hoje para a escola, ele vai estudar história. E quando ele estuda história das religiões, ele vai perceber que existe sangue em todas as páginas dessa história. Então, ser religioso parece que é ser violento. Então, é mais fácil eu lidar com coisas mais efêmeras da vida do que lidar com convicções religiosas, porque elas mataram pessoas. Países que os protestantes invadiam, detonavam os católicos. Países que os católicos invadiam, detonavam os protestantes. E ficou aquele jogo ali por quase 300 anos. E a coisa ficou feia. Ô, Apolo, mas tu não acha que também parte desse esse deslocamento dessa geração com a religião em si, né? De você ser convicto, né, daquilo que você acredita, de ter algo que lhe aproxime do divino, seja ele de qual aspecto seja, né? Isso não se dá muito em conta, porque a gente vive numa era da tecnologia, né, da ciência, né, em que o Deus se tornou ciência, digamos assim, propriamente dito, né, e que aquilo que, digamos, que era de cunho mais milagroso, daquilo que era experiências com o divino, né, que se arremetia à espiritualidade, ao sobrenaturalismo, tu acha que essa percepção, claro, obviamente também, aquelas pautas que a gente sabe que vem entrando cada vez mais, essas pautas progressistas, digamos assim, que vem entrando cada vez mais na sociedade, esse desapego a essas questões também não influenciam nessa geração que a gente vê na Europa e também trazendo um pouco para a realidade brasileira que tu vai comentar daqui a pouco? Na geração pós-moderna, né, quando a gente vai estudar história, a gente percebe que a história ela está subdividida em espaços, né, em recortes. Né? É bem verdade que o que eu falei agora há pouco é mais um recorte moderno. Ou seja, a Europa já tem se desviado do cristianismo já na era moderna, século XIX, século XX. Ela já está começando a sair porque é um século mais ateu mesmo. Né? Este século pós-moderno, ele não é tão ateu. Os jovens não são tão ateus, na verdade. Eles são realmente envolvidos com uma outra coisa que você mencionou aí, que é a tecnologia. Eu já me faço entendido. Mas a questão é o seguinte, na modernidade, o desvio ele é meramente intelectual. No século XVIII surge um movimento chamado movimento iluminista. E esse movimento ele abala a centralidade da religião como a fala última das coisas. Ou seja, enquanto o pastor ou o padre está pregando verdades antigas na cabeça da sociedade europeia, o cara está descobrindo a luz elétrica.
Então a sociedade moderna ela começa a virar-se para isto. A gente vai assistir um culto, vai assistir um sermão, tal. São sermões que mudam a nossa vida a partir de uma perspectiva filosófica, vamos supor, mas, cara, o cara agora inventou o trem elétrico. Então tá acontecendo coisas que levam estes homens modernos a começarem a duvidar. E veja que eu estou falando de aspectos simples, luz elétrica, eletricidade, mas no campo da ciência a coisa começa a avançar também. Então a modernidade questiona o poder da religião a partir de pressupostos intelectuais acadêmicos. A pós-modernidade questiona a religião no sentido tecnológico. Tá? Quando a gente vai estudar a história, a gente vai perceber também que a Revolução Industrial começa com a Revolução Maquinária. Depois ela passa para um outro tipo de revolução. Outro tipo de revolução. E a gente hoje está na Revolução Tecnológica. Então essas revoluções, elas meio que abalaram o sistema religioso desde a Revolução Industrial. Mas hoje a Revolução Tecnológica que a gente vive também abala na pós-modernidade. Mas não há um abandono da religião por causa da tecnologia. Há, na verdade, um envolvimento maior com a tecnologia, mas esse abandono ele já é antigo. Ele já é antigo. Então a gente vive uma era de distrações. Um cara que eu gosto muito de ler é Zygmunt Bauman, um sociólogo. Inclusive ele tem um livro Modernidade Líquida que ele explica muito bem essa questão. Eu já li alguns trechos já. Isso. A modernidade líquida é justamente essa ideia de que a gente começa pouco a pouco se afastar não só da religião, mas também das pessoas, mas também do trabalho. E a gente começa a se conectar num mundo que aproxima os distantes e afasta os próximos. É a tecnologia das redes sociais. A gente se aproxima mais de quem está longe e se afasta de quem